Olá, amigos do site Minha Água Doce. Nos 100 primeiros dias do mandato da prefeita Neuci, do seu vice Adicir, estamos aqui no gabinete da prefeita Neuci Fátima Trento Bortolini para falar sobre os primeiros 100 dias do governo. Seja muito bem-vindo ao Portal Minha Água Doce. Bom dia, Júlio. É uma alegria muito grande recebê-lo no gabinete e falar sobre esses 100 dias primeiro do governo. Considero esses 100 dias a base para a continuidade de uma administração com qualidade, com entusiasmo, com sintonia entre os setores. Prefeita, esses primeiros 100 dias, grande parte dele foi para estar montando a sua própria equipe. Ainda temos vagos a Secretaria de Infraestrutura e Obras. Sim, esses 100 dias, na verdade, a gente precisa estar estruturando nossas secretarias, as diretorias, criar um ambiente de sintonia entre os vários setores. Eu sempre falo que a administração ela não tem como trabalhar desassociada de um setor para outro, porque um depende do outro para a continuidade dos bons trabalhos. Quando se fala que nós temos uma pasta aberta ainda de uma secretaria, que é a Secretaria de Infraestrutura, sim, por enquanto nós vamos deixar desta forma, é uma prerrogativa da prefeita essa decisão, e nós temos o diretor que está tocando o trabalho, juntamente com a equipe, juntamente com o secretário de administração, aonde está dando todo o apoio, suporte para o bom andamento de todos os trabalhos. Prefeita, a senhora já é uma política experiente, né? Nem todo mundo que está hoje na sua equipe, no caso, fez campanha do seu lado. Isso significa que passou as eleições, a senhora está buscando unir as equipes, independente se foi de um lado ou do outro? Sim, nós sempre temos a questão partidária também, que a gente sabe. Mas nós, e a minha visão política é de fazermos uma administração da melhor forma possível, com equipe técnica, pessoas conhecedoras da causa a qual estão trabalhando. Se não conhece, vai buscar o conhecimento, e nós precisamos trabalhar num objetivo único, é o desenvolvimento e engrandecimento do nosso município. E nós precisamos ter profissionais competentes, responsáveis e que realmente abracem a causa da administração pública. Sabemos que o serviço público, ele se diferencia do serviço privado. Ele é um serviço mais moroso, para fazer acontecer demora um pouco mais, tem todos os trâmites a seguir. Então, diante deste olhar de fazermos uma administração participativa, uma administração onde possa se conversar com a sociedade, onde possa se estar discutindo com todos os servidores. E eu sempre falo, os nossos servidores, eles são o instrumento, a ferramenta que faz com que a engrenagem pública gire, que a engrenagem pública funcione. Então, independente de cor, de sigla partidária, nós precisamos trabalhar em prol do desenvolvimento do município. E é esta forma que eu adoto. Acabou a eleição, não é a prefeita dos eleitores que votaram para que ela estivesse aqui, mas é a prefeita Neuci do município de Água Doce, para o desenvolvimento do município de Água Doce. E nesse viés, nós precisamos e contamos com a colaboração da comunidade também. Abraçar a causa da administração, trabalharmos unidos, trabalhar o poder executivo, o poder legislativo, dois poderes extremamente importantes. Aqui eu quero agradecer o trabalho da Câmara de Vereadores, na pessoa da nossa presidenta Paula, a vereadora Paula, e dizer que o trabalho que estão fazendo ele é de extrema importância para o bom andamento da administração pública. Aliás, pegando como gancho, é pela primeira vez que tanto a Câmara de Vereadores como a Prefeitura são comandados por uma mulher. Sim, Júlio, veja bem a nossa responsabilidade, né? Quanto à questão de ser mulher, estar no poder público, é um grande desafio. Mas é um desafio que te dá satisfação pelo desejo e a vontade de realmente estar fazendo acontecer. A vida pública, ela tem seus percalços, ela tem suas dificuldades, como não é diferente nos outros setores. Mas é possível, através da administração, juntamente com o executivo e o legislativo, fazer acontecer.
E esse é um momento realmente onde duas mulheres, eu como prefeita e a Paula como presidente da Câmara, estamos à frente dos dois poderes do município. Prefeita, como está sendo nesse primeiro ano de mandato, um ano também atípico pela questão da Covid-19? Muita gente pensava que a Covid ia ser só no passado, neste ano e tudo ia voltar ao normal, mas a gente viu que não. Tivemos um início de ano aqui em Água Doce com um boom no caso de contaminados com Covid-19 e também no número de mortos. Foram 7 mortos em apenas 40 dias. Sim, exatamente. Isso, diante dessa pandemia, ela faz com que a administração repense ações, trabalhos que possam ser executados diante de uma pandemia, dentro do contexto da pandemia, e também ações voltadas para que a população tenha ciência da gravidade que é o vírus Covid-19. Como você falou, Júlio, nós tivemos um pico que chegou a 80, mais de 80 casos, aumentou o número de mortes. Então, o que isso leva? A repensar as atitudes, ações, enfim. Neste momento de pandemia, a nossa saúde teve uma atenção extremamente especial da parte da administração e a saúde fazendo, num contexto todo com os seus setores, fazendo o seu papel. O seu papel de orientar, o seu papel de se desprender da própria situação individual para poder trabalhar com o coletivo. E aqui eu quero fazer um apelo, gente. É um momento delicado, não é uma questão única de Água Doce, isso é mundial, mas nós precisamos da colaboração de todos. Na área da saúde, nós contratamos 3 psicólogas, porque nós entendemos que diante dessa situação da pandemia, temos que nos preocupar e muito com a saúde mental das nossas pessoas, porque a gente percebe idosos abalados, crianças abaladas, famílias abaladas, porque mudou o contexto da família, mudou a criança ir para a escola, adolescente ir para a escola, então teve que se reestruturar todo e criar novas alternativas para isso. E isso a nossa equipe da saúde está preparada. Nós temos também agora um grupo de apoio de atendimento pós-Covid. Nós temos o CAPS também, que está sendo feito um trabalho de qualidade, colocando mais profissionais. Nós temos todos o setor da assistência social, juntamente com a vigilância sanitária, que são setores extremamente importantes neste momento da pandemia. Então, a administração tem esse olhar para com as pessoas. Eu sempre falo que é importantíssimo nós fazermos obras, é importantíssimo arrumarmos estradas, é importante nós termos uma educação, uma saúde de qualidade, mas se nós não cuidarmos da vida do nosso capital maior, que são as pessoas, pouco vai adiantar fazermos tantas outras coisas. Então, primeiro, a nossa população tem que estar bem, ela tem que estar se sentindo assistida, ela tem que estar se sentindo acolhida, e depois nós vamos dar andamento, como já estamos, em todos os setores, olhando com carinho, com cuidado, com atenção, fazendo o possível dentro da nossa condição legal e financeira. Prefeita, devido à Covid-19, os gastos públicos, o presidente da República no ano passado, ele publicou, no caso, assinou, sancionou a lei complementar 173/2020, que limita os gastos públicos. Isso das prefeituras, dos governos estaduais também. E como está sendo, trabalhando com essas limitações? Muitos cargos que estavam vagos ou que tinham sido extintos, no caso, tiveram uma limitação, não puderam ser recriados. Sim, exatamente. Os cargos que não estavam ocupados na administração anterior, eles não estão sendo ocupados, ou melhor, não se pode aumentar a folha de pagamento. Então é isso que nós temos que ter essa em mente, essa questão da Lei 173/2020, a qual ela faz com que, entre nós todos, servidores públicos, funcionários, tenhamos que fazer mais com menos, porque os setores estão aí, os trabalhos precisam ser feitos, precisam acontecer e com menos pessoas até do que precisaria, na verdade.
Mas a gente está administrando essa questão, está cuidando muito da folha de pagamento, não se sobressai o valor do que era antes, estamos dentro de todos os limites, né? E a gente está tocando desta forma. Por isso que eu falo, é um reinventar, é um estar se adaptando a uma nova realidade. E assim tem que ser, e assim será feito. Tenho estado em todos os setores da administração, os funcionários parceiros, secretários parceiros, precisamos da comunidade parceira também e fazer com que as coisas aconteçam diante da questão da legalidade. Em questão de arrecadação, prefeita, a pandemia está afetando de alguma forma o município de Água Doce? Assim, a arrecadação do município ela não caiu, graças a Deus ela se manteve e até neste mês aumentou no mês de março, tendo em vista algumas emendas parlamentares, né, que vieram também. E o que a gente tem uma questão preocupante é os gastos aumentaram, mas não é porque nós estamos gastando além daquilo que é necessário, é que o preço das coisas aumentou muito. O combustível, por exemplo, se tu gastava X, agora tu gasta Y. Os insumos, da mesma forma. Enfim, é um contexto do aumento de preços. Isso é no geral. Acontece na família, acontece na administração pública, acontece na empresa privada, mas é uma preocupação, porque a arrecadação ela se mantém, ela se eleva. Temos uma preocupação de que essa nossa arrecadação possa, de repente, diminuir, espero que não. Temos a esperança e a expectativa de que não vai diminuir, mas temos a necessidade de estarmos muito atentos com a questão de contenção de gastos. Prefeita, questão de obras, é normal quando uma nova prefeita, uma nova administração assume, justamente a expectativa do eleitorado, justamente por ver no primeiro ano do mandato uma perspectiva, né, de que as coisas vão mudar. A gente já sabe que de início algumas obras já começaram a ser realizadas mesmo com 100 dias, com toda a burocracia que existe. Uma delas é agora a Casa Mortuária, que está sendo revitalizada? Sim, quando nós assumimos e nós temos um plano de governo a seguir, nós nos deparamos com os prédios públicos com problemas. Casa Mortuária, Casa da Cultura, o próprio prédio da Prefeitura, as escolas, e nós precisamos dar conta de poder dar uma estrutura, adequar esses prédios. Chovia dentro da Prefeitura, chovia dentro da Casa Mortuária, na Casa da Cultura, nas escolas, no bairro São José, que ainda não conseguimos estar lá no centro do bairro São José para fazer o conserto necessário. Então nós precisamos cuidar dos nossos prédios públicos. Eles são investimentos públicos que estão lá e precisam estar em condições para poder atender a nossa população. E no entendimento, a Casa da Cultura estava necessitada como uma prioridade de estar revitalizando, pintando, trocando vidro, arrumando cobertura, e assim o fizemos. Demorou sim para acontecer isso, pela questão toda burocrática, a questão da dificuldade de arrumar um profissional que fosse fazer o trabalho, mas está acontecendo. Como nós vamos fazer acontecer outras obras também. As escolas também já receberam a atenção necessária. O prédio da Prefeitura também, que tinha uma goteira, foi resolvido. Queremos pintar o prédio da Prefeitura, queremos organizar a Casa da Cultura, já temos projeto em andamento. A nossa passarela, inclusive ontem, nossos vereadores entraram com uma indicação na Câmara, que eu observei, e nós temos isso em mente, sim, é uma necessidade. A passarela é um cartão postal do município, vamos transformá-la num cartão postal, porque na avenida passa gente, transita no nosso município, que se desloca para Joaçaba, para 153, enfim, todos passam geralmente pela Avenida Independência. Nós precisamos dar uma melhorada nisso. Claro que nós temos intenções de muitas outras obras para o futuro. O primeiro ano é um ano de organizar, planejar e fazer acontecer as prioridades, aquilo que é mais emergente, mais necessário. E eu sempre falo, construir um espaço público nem sempre é o mais difícil, mas manter esse espaço público em boas condições é uma questão de um olhar de um administrador público que não pode perecer. No caso dessas obras, pela emergência delas, pelo estado de situação delas, no caso, foi feito algum tipo de licitação ou não é necessário
quando algum imóvel, tipo a casa mortuária, a casa da cultura, está nas condições de estar chovendo dentro, no caso? Neste caso, nós entendemos que tivemos um tornado no dia 14 de agosto, depois tivemos uma seca, depois veio chuva e os problemas apareceram. Quanto à questão da casa mortuária, duas situações que foi editado o contrato da gestão anterior. Aquisição de tintas, então nós fizemos a aquisição das tintas, e a mão de obra era um outro prestador de serviço que estava já com a licitação acontecendo, né, que é da administração anterior. O que foi demorado, segundo o nosso prestador de serviço? A questão da pintura, que não tinha mão de obra disponível e agora está acontecendo. Então, para mim, até te dizer, Júlio, agora, nós gastamos tanto na casa mortuária, eu não tenho como dizer agora por quê. A pintura está acontecendo e a pintura vai ser paga a partir do momento que se vê quantas horas de trabalho foram feitos lá. Então, é isso que vai acontecer. Outras obras, os projetos vai ser licitado para a Casa da Cultura, vai ser licitado para a passarela, o projeto já está sendo analisado, pensado, discutido. Da mesma forma, a pintura do nosso prédio da Prefeitura também será licitado. E também nós queremos, além dos prédios, nós precisamos melhorar o nosso parque de máquinas. Nós precisamos dar as condições para que os nossos profissionais dessas áreas tenham os equipamentos, maquinários necessários, se não 100%, mais ou menos que tenham um bom parque de máquinas para poder atender as necessidades das nossas estradas. Estamos já encaminhando para a aquisição de um caminhão, também com recursos próprios, né? E estamos buscando recursos para que nós possamos estar comprando também outros maquinários. Então, é desta forma que nós, neste primeiro ano, vamos conduzir a administração, buscando recursos, atendendo as prioridades, adquirindo os equipamentos, veículos mais necessários, proporcionando instalações adequadas para os setores, a exemplo do CRAS, a exemplo do atendimento ao cidadão, que nós precisamos melhorar também. Então, são questões que nós já temos pontuadas, discutidas, que elas irão acontecer no decorrer deste ano. Coisas necessárias, fundamentais para o bom andamento e atendimento da nossa população.